Eu hoje em dia não digo a minha família amiga, considero que é a minha família. Temos os amigos para a vida e temos as famílias amigas. São famílias que têm uma função complementar ao projeto de vida da criança. E acolhem-nos como se fôssemos a família, dão-nos conselhos e fazem-nos sentir felizes. Eu gostava de ter um dia uma família. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Vidas Invisíveis. Falamos hoje dos Amigos para a Vida, um projeto da Associação Candeia que apoia crianças e jovens em risco com atividades e campos de férias. Graça Pereira Coutinho, voluntária e responsável pela comunicação da Candeia, explica que já têm várias famílias amigas, mas também já se podem candidatar pessoas singulares. O objetivo é criar uma rede de apoio para os jovens fora das instituições. Com este projeto, procuramos encontrar famílias que queiram criar relação com uma criança ou jovem que vive em casas de acolhimento. A criança continua a viver na casa de acolhimento, mas tem sim uma referência de família que pode garantir o seu bem-estar, desenvolvimento e também um sentimento de pertença que é tão importante para todas as crianças e que nós com este projeto conseguimos oferecer. Há pouco tempo também abrimos a possibilidade de ser amigo especial, o que significa que não precisa de ser de uma família, apenas um jovem maior de idade que pode acompanhar esta criança ou jovem durante este processo e fazer programas com ele de forma mais individual, dando-lhe uma atenção mais especializada. Já a seguir contamos a história de uma família amiga, o que implica, o que fazem, como se sente quem ajuda e quem é ajudado. Olá Liliana, como é que conheceu este projeto dos Amigos para a Vida e o que é que ele levou a querer fazer da sua família uma família amiga? Esta ideia começou a ser plantada por uma amiga que sei que também virá a este podcast, a Sofia Marques, que esteve já muito envolvida com a Candeia e continua a apadrinhar a Candeia em todos os momentos que pode, ou em todos os grupos em que está. É uma grande motivadora deste projeto e fala dele com muita paixão. E foi uma temática que fomos falando sempre muito e começou a ser plantada durante o Covid. Foi uma altura em que houve muita introspeção, muita reflexão. Havia mais tempo para pensar, não é? Sim, havia mais tempo para tudo. Havia mais tempo para tudo. E na altura eu costumo contar esta história, que nós temos uma filha de 13 anos agora e durante o Covid eu estava numa reunião em Zoom, obviamente, com os meus colegas todos de vários pontos do mundo. Eu era a única mulher na call, todos eles homens e todos com bebés ao colo. A sério, porque aquelas coisas do Covid, não é? Um a dar biberon, outro a tentar apaziguar a criança. E eu pensei, se calhar esta era uma boa altura para ter um segundo filho. Não estou a viajar, a carreira está assim um bocadinho mais em pausa. E com isto começou a haver uma conversa mais de como crescer a família e realmente, se calhar, por que não pensar noutra alternativa em vez de um segundo filho? Comecei a pensar nisto, não sei, se calhar para os mais crentes pode ter sido um chamamento, não sei, mas começou a ser plantado. E depois eu também costumo dizer que isto tem esta relação de amigos para a vida ou de família para a vida, eu também acho que é muito, e faço um paralelismo, com uma relação amorosa. As coisas não nascem do dia para a noite e o amor desenvolve-se e as relações desenvolvem-se e é um bocadinho assim, não é? Pronto, foi uma ideia que se foi desenvolvendo, umas conversas... E que se foi desenvolvendo em família. Foi-se desenvolvendo em família. A Liliana é casada com o António, não é? Sim, não casados, mas pronto. A vossa filha, é como se fosse. É o seu companheiro. E a vossa filha, 13 anos, é a Maria. É a Maria, e portanto, isto foi sendo conversado em família? Sim, começou assim, o António disse, ela é que me empurra para isto. Comecei primeiro a conversar com a Sofia, conta-me lá ao certo como é que é este projeto, como é que é ser amigos, e nós até temos falado muito até com nossos amigos atuais, que há uma desinformação enorme sobre este projeto ou sobre o apadrinhamento civil, que de certeza também outros convidados virão a falar. Vamos abordar esse tema. Exato, sobre isso, sobre o que é ser amigos para a vida. São soluções que, sendo desconhecidas, não podem cativar pessoas, não é? Claro. Candidatos. E não precisa de ser assim, não precisa de ser vir uma menina, um jovem, uma criança, viver com a família, porque nem toda a gente tem possibilidades, não faz parte dos planos de vida, mas nós dizemos muito que pode ser ajudar quem as crianças ou os jovens estão na instituição, pode ser passar lá e ajudar, pode ser levá-los ao médico, fazer um fim de semana. Portanto, há imensas formas de ajudar
e que também eu fui sendo despertada para isso com umas quantas conversas. E em relação à família, lembro-me de termos esta conversa com a Maria e ela perguntou, então, mas depois como é que é no fim de semana, quando eu for para as atividades, a menina, porque depois na cabeça dela também era sempre uma menina, poderia ser ou não, também vem comigo. É assim, então, Maria, uma coisa de cada vez, pronto. Claro que isto é um processo que tem que ser, e desde quando começámos a falar até a primeira vez que conhecemos a SUAD, foram para aí 9 meses. Portanto, é uma gravidez, não é? Então, Pronto. isto foi há quanto tempo? Portanto, começou a ser falado na pandemia, e a SUAD, com quem já vou falar a seguir, quando é que entrou para a vossa família? Nós fomos conhecer a SUAD em maio de 2000. SUAD, ajuda-me, 22, não foi? Sim. No outro dia estávamos a fazer estas contas e lá está, parece que a pandemia baralha as contas todas. Acontece a toda a Exato. gente. E depois também parece que já foi há tanto tempo. Sim. E não foi, não é? Não Se formos foi. de 22 para 25, mas até foi agora ao nosso grupo do WhatsApp e ver quando é que tinha sido a primeira fotografia que tirámos. Portanto, conhecemos a SUAD em maio e para aí 15 dias depois conhecemos, eu e o António, fomos à instituição a conhecê-la conjuntamente com as técnicas que a estavam a acompanhar, e depois fomos fazer um fim de semana, um domingo à praia, porque a SUAD gosta muito de praia, portanto, lá está, é levar o jovem, a criança, para um ambiente que lhe seja prazeroso, não é? Nós estávamos nervosos, ela hiper nervosa estava, mas pronto, um dia na praia, bem passado, para também estar com a Maria e a ver ali, pronto, e depois a coisa é devagarinho, até depois o tribunal também dar autorização para exatamente, viver connosco. E porque começou por ser uma amizade de contacto regular, mas não vivem em vossa casa, agora já vive. Sim, agora já vive, sim. Então vamos conhecer a SUAD. Há quanto tempo é que ganhou esta família amiga? Portanto, foi em 2022, há 3 anos. Exatamente. E como é que foi poder receber este apoio? Porque vivia numa instituição, não era na altura? Sim. Eu entrei para a instituição em 2021, novembro, mais ou menos, já com 16 anos. Acho que foi uma mudança, ou seja, quando eu entrei, falaram-nos dos nossos planos, ou seja, o plano de vida, digamos assim, a autonomia, reinserção à família, ou família amiga, ou apadrinhamento civil. Na altura, quando me falaram de apadrinhamento civil, eu já não tinha bem idade, não percebi muito bem, então deixei passar. Mas antes de vir para esta família amiga, houve um Natal, foi o Natal de 2021, aliás, que eu fui para uma família com a minha irmã, estar com essa família, e eu estava super nervosa, mesmo nervosa, e estive sempre muito desconfortável. Durante todo o jantar estava muito nervosa, não conhecia e depois não sabia bem o que fazer, e também estava a tomar conta da minha irmã, e pronto, e voltei e disse, não quero uma família amiga neste momento. Acho que não tinha capacidade para processar tudo, porque entrei em novembro e fui para uma casa com uma família nova em dezembro, portanto no Natal, então foi muito estranho para mim. Mas depois, passado algum tempo, comecei a pensar nos frutos desse jantar, do convívio que eu estava a ver naquela família, e aquilo plantou alguma coisa, e voltei a puxar a conversa também com a minha técnica, e ela falou-me de amigos especiais, amigos para a vida, e teve muito mais cuidado e detalhou muito bem como é que funcionava, e na altura até lembro muito bem dela dizer, mas não tens de ir viver com a família, porque eu tinha na minha cabeça muito de quero ser autónoma, quero sair daqui, ter a minha casa, ser independente e tudo mais. E agora, primeiro conheci a minha família amiga. No dia em que eu ia conhecer a minha família, eu fiquei muito nervosa. Lembro-me que a pessoa assim, estava muito nervosa. É natural, não é? Sim, estava a pensar. E de repente começou a passar pela minha cabeça, será que vão gostar de mim? Será que entro nas características que querem? Porque na altura lembro-me de uma das características, ou uma das coisas era que não queriam de facto que fossem viver. Não sei se era outra família amiga que estava à aposta, mas que não queriam uma... Não era logo essa etapa, não Exato, é? Não Primeiro queriam, é contactar. estavam à procura de uma criança que não tivesse necessidade para ir viver com a família. E eu, ok, então pronto, aceitei. Posso estar a confundir famílias amigas, mas eu só tive entrevista de facto com a minha atual família, e pronto, e foi um apoio. No primeiro dia estava muito nervosa, mas depois lembro-me das piadas que o António fazia e depois... O bom humor é sempre uma boa arma. Foi logo ali um desbloqueio Um bom aliado.
ok, comecei a perceber que não estava já tão desconfortável como estava no meu primeiro, naquele jantar que tive de Natal, e depois comecei ali a olhar para eles e parecia engraçado. Uau, pensam assim, eu também penso assim em algumas coisas. E acho que uma coisa que me cativou muito era o amor que eu via entre os dois. Aquela união transmitiu muito uma segurança, tranquilidade e tranquilidade e harmonia, paz, sobretudo. Fui para a reunião super nervosa, super cheia de, digamos, preconceitos de quem é que são, como é que são, será que vão gostar de mim, será que não, e saí de lá descansada. Não sei bem explicar o sentimento, mas saí de lá a pensar, uau, isto pode correr bem. Depois conheci a Maria, e foi... Que é a filha da Liliana e do António, não é? Sim. Na altura estava também muito nervosa, como é que ela ia ser, a idade... Como é que ia reagir. Sim. Também tinha muito medo da reação, como é que ia ser, mas depois correu tudo super bem. Ela amorosa, é uma miúda muito amorosa, que adoro do fundo do meu coração. E este apoio foi, de facto, eu costumo dizer que foi um fruto que Deus preparou para mim e que tive que passar pelo que passei para conseguir estar em paz na minha família. Foi na altura certa? Sim. Da vida? Acho que sim. E a Suad também tem uma irmã biológica, não Tenho, é? a Ciato. Também tem apoio da mesma família? Como é que está a funcionar? Lá está, também outro facto curioso, porque quando nós fizemos umas quantas entrevistas com psicólogas e pessoas que estão por trás dos Amigos para a Vida, não é? Isto não é um... Claro, não é um ad processo, hoc. exatamente, pronto. Há um protocolo, não sei se será a palavra correta, mas há um protocolo. Eu nunca tive nenhum processo de adoção, mas acredito que não seja assim muito diferente. E, inclusive, foram lá à casa, falaram connosco já quase no final do processo. E a Suad estava a dizer sobre isto de não era o que nós tínhamos escolhido. Obviamente que nos fazem uma série de perguntas, se temos preferência ou se temos alguma coisa em relação ao género, ao sexo, não é? Se rapaz, rapariga, com algumas deficiências ou não, pronto, tudo isso para também saberem qual é a panóplia de escolha que poderão nos sugerir. E entretanto, depois de passarmos por a fase toda, disseram-nos, olha, temos aqui 2 irmãs que acabaram de entrar na instituição, qualquer uma delas achamos que se integraria muito bem na vossa família. A Suad e a Cici, que é a forma carinhosa como eles a tratam. E a Cici, curiosamente, tem a idade da Maria. É 1 ano mais nova, certo? Mais Pronto. nova, mas está ali bem mais perto da Maria, a nível de idade, do que a Suad. E nós ficámos assim, se calhar a Cici seria a candidata ideal. Só que a Cici precisava de alguém que estivesse, ou de uma família que estivesse, em que os planos de vida da família fosse logo ir para o padrinhamento civil. E nós estávamos numa de, se calhar daqui a 3 ou 4 anos já estamos neste processo de família amiga tão bem que damos esse passo, mas neste momento não sabemos se é isso que queremos. E estar a entrar na vida de uma jovem ou de uma criança nesta altura, não é? Em que não podemos assinar por baixo que daqui a 1 ano ou 2 vamos para o padrinhamento civil. Estamos a cortar um bocadinho as pernas a este projeto de vida, não é? Claro, porque tem outras implicações, não é? São soluções com implicações até legais diferentes, sim. Não é? Neste momento, se calhar não é diferente de como a Suad está, porque está 100% connosco, só que a Suad já não está em apadrinhamento civil porque é adulta. Portanto, veio viver connosco já como adulta, quase como na fase da autonomia da casa. O tribunal sabe que ela está connosco e continua a ser monitorizada e muito bem, não é? Acho que é muito bom sabermos que estes mecanismos também funcionam e que não deixam uma jovem assim com uma família sem continuarem a fazer um seguimento, não é? Mas pronto, então ficámos com a Suad, digamos, e a Cici, lá está, desígnios do universo, acabou por estar com uma outra família que nós conhecemos também do grupo pela Sofia Marques. Sim. E, portanto, é aqui o elo de ligação. É aqui o elo de ligação. Um grupo com que nós estamos de muitas mulheres que fazem muita coisa
e acabamos por estar ligados assim. E a Cici está em muito boas mãos também, numa família. E vão também contactando muito bom. também. Sim. E pronto, sim. E até neste momento eu escrevo mensagem à Carla: temos esta roupa da Maria, queres para a Cici? E pronto. E a Suada acho que também está muito bem por ver a irmã bem encaminhada, não é? Para um futuro mais risonho. Bom, esta foi a solução que encontraram tanto para a sua família, Liliana, como para a SUAD. É uma solução que, pelo que aqui contam, vos faz felizes a todos. Do que conhecem sobre o sistema de acolhimento em Portugal, o que é que devia mudar? E neste momento todo o sistema está a ser avaliado, pode haver novidades, há um grupo de trabalho, pensar até como é que devem funcionar as comissões de proteção de menores, os regimes jurídicos para todas estas soluções, o apadrinhamento civil, a adoção e as famílias de acolhimento. Têm opinião sobre isso? Partindo da vossa experiência, o que é que era importante mudar? Queres tu começar? Vou dizer. Então vá. Na minha ótica, uma das coisas que acho que deviam começar a pensar melhor é a intervenção antes do acolhimento. E não falo só de assistentes sociais, não falo de todo o ambiente onde a criança e jovem vai crescendo. Os cuidados que essas pessoas podem ter, reparar nos pormenores. Ajudar as famílias a ser família. Exatamente, ajudar a família, mas também outra coisa que eu sinto que ainda permanece muito é que a família é a família onde a criança nasceu. Eu hoje em dia não digo a minha família amiga, porque não considero que seja a minha família amiga. Considero que é a minha família. Considero que o António é o meu pai, a Liliana é a minha mãe e a Maria é a minha irmã. E quando falo, é mesmo engraçado que, pai, há 2 anos atrás, eu tinha esta necessidade de dizer a minha família amiga, é a minha família amiga. E hoje em dia é a minha família, e é muito engraçado que os meus amigos à minha volta, toda a gente, então a tua família, e é assim, já se trata a minha família, vou para a minha casa, não digo vou para a casa da minha família amiga. Isto tudo é uma coisa que cresce e faz-me pensar que, por exemplo, a minha irmã foi uma luta conseguir que ela passasse para o regime que está atualmente, porque a juíza que nos tem, que tem o nosso projeto, fixa muito que mãe é a pessoa que a fez, que a mãe biológica. A mãe biológica, sim. E portanto, mesmo quando a resposta da família biológica não é a mais segura para a criança, continua-se muito a tentar reforçar, e muitas vezes vêem-se crianças a sair da instituição, voltar para a família e depois ter que voltar para a instituição. E isto é um peso muito grande para a vida da criança, que é colocar uma esperança contínua numa coisa que os próprios adultos já veem que não é possível. Vai havendo sinais. A partir do momento que uma família falta a 3 ou 4 audiências, como é que não dá respostas porque é preciso? Não... Ou seja, há ali alguma falha da própria família que demonstra logo desde o início que não é uma resposta segura. E se a criança foi retirada por motivos de negligência, sejam elas qual for, não se pode voltar a pôr a criança nesta família sem ter a certeza que não vai voltar a acontecer. Ou seja, claro que não podemos prever tudo, há coisas que vão acontecendo, mas podemos prevenir algumas coisas. Portanto, acho que esta parte de prevenção antes de estar mesmo a começar a ser seguida, as escolas estarem mais atentas, as crianças passam muito tempo nas escolas. E há sinais que às vezes aos quais não se liga, não é? Exatamente. Eu, por exemplo, falo da minha experiência. Se a minha escola tivesse prestado atenção nos sinais, poderia ter ido para a instituição, por exemplo, muito mais cedo. Mas, confesso, ainda bem que não fui, porque senão, quem sabe, não seria com a minha família, não é? Tudo acontece e tem um propósito, não é? Mas... Sem querer entrar no caso, que não tem que contar, mas foi por negligência dos pais? Sim, foi negligência. E a negligência tem aqui muitos fatores de... Claro. Pronto, na altura foi falta económica, mas depois... As condições económicas são uma grande razão em muitos casos. Exato, e acho que há casos que hoje em dia é tudo muito por papel também, sinto que é tudo relatório aqui, relatório ali, não se tenta conhecer a família, não se tenta passar mais tempo com a família para perceber se o erro de facto é só a nível económico ou se há outras coisas que influenciam por trás. E depois eu sinto que quando nós começámos a ser acompanhadas pela CPCJ, éramos seguidas
lembro-me que tive pai só 3 vezes antes de repente encontrar-me no tribunal e perguntarem-me se eu queria ser retirada da minha mãe biológica, e eu pensei... Eu hoje penso, claro que uma criança que conhece só aquele ambiente não sabe, para mim uma instituição era um colégio em que eu não podia sair, era trancada, não conhecia ninguém além das pessoas que lá estavam dentro. Portanto, já houve outros episódios em que contaram precisamente isto, a ideia que se tem das próprias instituições. Eu acho que há uma ideia muito errada. Sim. Eu própria, quando entrei lá, lembro-me de ter perguntado, a primeira coisa que perguntei, posso continuar a jogar futsal? Porque era um desporto que eu gostava bastante e gosto, mas atualmente não pratico. E perguntei logo isto no sentido de: vão-me tirar tudo, não vou poder nem sequer falar com os meus amigos, a minha escola. Portanto, há uma ideia muito errada. E não foi assim? Não, foi totalmente diferente. E quando se conhece outra realidade, percebe-se também que, ok, há coisas que acontecem e são de facto más, mas... Eu costumo dizer que, pronto, para os crentes, Deus providencia, e lembro-me de muitas vezes estar ali, bolas, isto aqui custa, mas teve o seu fruto. Portanto, se eu pudesse mudar alguma coisa no sistema, seria de facto, se calhar, dar mais formação aos professores e educadores, os técnicos seguirem de forma contínua uma família e tentarem perceber, ok, inicialmente a sinalização foi por causa da criança faltar muito às aulas. Então, porquê é que esta criança está a faltar? Porquê é que esta família não vai às reuniões dos pais? Porquê? Tentar não ficar só pelo papel. Tentar investigar mais, ver como é que podem ajudar, se há alguma forma de ajudar sem prejudicar a criança ao longo do período, ao longo do processo, e depois também saber largar. Acho que isto é importante, saber ver que o importante é a criança, não é? É ver o que é que lhe faz bem. Se naquele momento a família biológica não é uma resposta, então vamos procurar uma família ou uma resposta saudável que dê aqui segurança à criança e não levar até ao limite. Liliana? Eu não tenho conhecimentos suficientes para conseguir realmente dizer o que é que poderia ser melhorado, mas, começando pela sua pergunta, eu acho que, acima de tudo, comunicação. E acho que já estamos aqui a fazer um bocadinho um bom papel, porque eu acho que a falta de informação é brutal. E se eu olhar à minha volta, não considero que esteja rodeada de pessoas com pouca formação, mas ninguém tem informação sobre o que é o apadrinhamento, como é que funcionam as instituições, o que é o acolhimento. Então, o acolhimento é assim quase uma palavra quase nunca usada, não é? Sim. E assim, há um estigma, não é? Completamente. E mesmo, como a Suade estava a dizer, pensando em instituições, quando nós dizemos a Suade estava numa instituição, ou as pessoas ficam todas assim muito... acho que fazem logo uma ideia de como é que é uma criança ou um jovem institucionalizado, ou que esteve ou que está, e depois quando a conhecem, ou a Suade ou outras amigas delas que ainda lá estão, infelizmente, ou que também saíram, não tem nada a ver, não é? Portanto, e se calhar, para ser honesta, se calhar eu própria também tinha, não é? E quando comecei a ir à instituição para conhecer a Suade, é diferente, obviamente, há muitas crianças diferentes, temos todo o género de crianças, há diferentes instituições, obviamente, mas não estamos a falar de jovens delinquentes, não estamos portanto, são jovens, crianças que tiveram azar, se calhar, não é? Como há adultos com azar na vida. E eu digo mesmo, e acho que é bom também referir, a Suade e a Cici passaram por um processo realmente que não foi favorável, mas quando nós fomos à instituição, a técnica disse-nos: nunca tivemos duas meninas a entrarem para a instituição tão bem educadas e bem cuidadas, portanto, não é? E aí há uma coisa, vinham com
uma educação, depois há outras coisas que falharam, não é? E portanto eu pegaria por aí. E mesmo a nível de, no outro dia dizia uma amiga, por exemplo, nunca ninguém nos perguntou como é que está a correr o processo, vocês têm algum problema, precisam de ajuda, como é que está, olha, mesmo as perguntas que me fez, como é que a Maria se integrou, e ela disse, tens razão, mas sabes, temos tantos fogos para apagar, que não ter notícias para nós não nos precisamos de preocupar. E eu se calhar nunca tinha visto por esse prisma. Por esse prisma, sim. E se calhar é verdade, porque também sei que há coisas que não resultam, não é? Há processos que não resultam, que não têm se calhar um desfecho como nós temos, mas gostaria de se calhar pelo menos ter um telefonema com o acolhimento funcionado, que a pessoa se soubesse que há ali um acompanhamento. E também sei que se calhar para nem todas as famílias conseguem, por exemplo, e ainda bem que referiu que mesmo a nível de lei que as coisas vão ser mudadas ou estão a pensar ser mudadas, porque nem todas as famílias, acredito que há muita gente que queira ou apadrinhamento civil ou família amiga, mas há uma implicação, obviamente, no funcionamento da família, no peso para a família, não é? A Suada entrou para a faculdade este ano, pública, felizmente, mas nós também dissemos, se não conseguires, pensamos numa privada, porque assumimos, é como ter uma segunda filha, mas nem de sequer todas as famílias podem. Tem essas condições também, claro. E acredito que isto pese no momento de decidir. Eu, para ajudar alguém, preciso ter condições, não é? Claro, Pronto. claro. Portanto, eu acho que é muito bom, se calhar, haver ajuda nesse sentido para que as pessoas possam pensar duas vezes, não é? Sim. E para fechar, ia pedir-vos que deixassem uma mensagem a quem nos ouve e que talvez possa pensar em juntar-se ao projeto Amigos para a Vida. O que é que diriam? Começo eu. O que é que diria? Eu acho que é engraçado porque mais do que aquilo que eu possa dizer é quem nos rodeia tem sido um bocadinho contaminado por isto. Já tivemos amigos a pedir os contactos da Candeia para falar com a Candeia sobre este projeto. Há quem nos dê os parabéns, obviamente, mas acima de tudo, assim, numa frase simples, acho que vale a pena. A pessoa sente que há muito esta coisa de eu gostava de mudar o mundo. Acho que não precisamos de fazer coisas muito grandes para mudar o mundo e ir muito longe para mudar o mundo. Acho que podemos mudar o nosso mundo e mudar o mundo de uma criança, de um jovem, com coisas simples, mesmo que não seja vir viver connosco, sentirem que têm uma família. E também não precisa, a gente está aqui a falar um bocadinho de família, pai, mãe, mas não precisa de ser pai, mãe, não precisa de ser família tradicional, não é? Pode ser uma pessoa sozinha, pode ser um amigo, adulto, para a vida, pode ser um amigo. E a Suada é uma coisa que agora quer também começar, que nos deixa muito orgulhosos, mas pode ser uma pessoa sozinha, não é por aí. É saber que podemos mudar a vida de alguém e mudar o futuro. Acho que saber que podemos impactar o futuro de alguém da melhor forma possível, acho que vale muito a pena. Suada. Eu acho que ser amigo especial, ser família amiga, família de acolhimento, são coisas que, de facto, como a Lília estava a dizer, muda mesmo agora aqui, falando como a prova viva, muda imenso a vida da criança ou do jovem. A minha mudou para melhor, sou muito feliz com a minha família, às vezes esqueço-me que é a minha família amiga, já não conto como família amiga e vejo os frutos, porque hoje em dia quero muito ser amiga especial para transmitir o carinho, a segurança que esta família me transmite. Portanto, eu acho que acima de tudo é dar amor. Acho que não precisamos ter muito para amar. Muitas vezes lembro-me que às vezes digo obrigada por terem feito isto, e a Lili e o António dizem sempre nós não somos obrigados a nada, é por amor. E pequenos gestos de simplesmente demonstrar este amor são coisas que vão aquecendo e vão moldando o nosso coração, vão deixando também que nós nos deixemos ser ajudados, porque quando entramos estamos com os alarmes todos ligados, qualquer coisa já é motivo de estar atenta ou não quero confiar. Mas quando percebemos que estamos num lugar seguro e que sentir o amor das pessoas, sabe? É sentir-me ser amada, deixar-me ser amada. Eu acho que é isso. Dar amor e também deixar ser amado.
Muito obrigada pelo vosso testemunho, Liliana e Suad, e por terem vindo ao Vidas Invisíveis. Eu sou Ângela Roque e regresso na próxima semana com um novo tema e novos convidados. Eu hoje em dia não digo a minha família amiga, considero que é a minha família. Temos os amigos para a vida e temos as famílias amigas. São famílias que têm uma função complementar ao projeto de vida da criança. E acolhem-nos como se fôssemos da família, dão-nos conselhos e fazem-nos sentir felizes. Eu gostava de ter um dia uma família.